Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai contar como a gente conseguiu emprego aqui em Curitiba, estando ainda lá no Maranhão. Bom, gente, tudo começou quando a gente veio a passeio pra cá pra Curitiba. Isso já é um outro vídeo, então assistam esse outro vídeo que a gente comentou como a gente veio pra Curitiba. E assim, tudo começou quando a gente veio, amamos Curitiba e a gente decidiu que a gente ia morar aqui. Só que, como eu falei, a gente não tinha nenhuma previsão, a gente não conhecia ninguém aqui nessa cidade. Só que a gente tinha uma certeza que a gente queria muito morar aqui. E foi aí que tudo começou. Eu costumo dizer que não adianta nada você querer muito uma coisa e não fazer nada em prol disso. Então a gente começou a trabalhar em relação a arrumar um emprego para ter aquela certeza, aquela confiança que a gente não ia passar necessidade. A primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer currículo. No caso, eu comecei a fazer currículo para ele, como ele já tinha uma certa experiência em empresa, no ramo de tecnologia. A gente achou que para ele ia ser mais fácil do que para mim, que não tinha experiência nenhuma. Eu tava acabando de sair da faculdade, então achei que ia ser um pouco mais complicado para mim. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer currículo para ele. Vou até colocar um modelo do currículo que eu fiz. Fui lá no Canva. Tem vários modelos muito bons, inclusive. E eu fiz um currículo bem top. Acrescentei muitas coisas que não tinham, mas o que vale é que deu certo. E daí a gente fez esse currículo e começou a enviar para várias empresas na internet, no caso. Nessa época estava a pandemia, então a gente sabia que também não ia ser tão fácil. Mas mesmo assim a gente tentou. E o que acontece? Eu comecei a ver que quando eu colocava o endereço lá de São Luís, da nossa cidade, não tinha muito resultados. Então eu comecei a mudar a estratégia. Eu coloquei um endereço daqui de Curitiba no currículo, sendo que a gente ainda estava lá. E assim, esse endereço era de um hotel que a gente ficou quando a gente veio a passeio. E a gente fez amizade com o pessoal lá da recepção, então a gente meio que pediu autorização para eles. E foi isso que eu fiz, eu botei o endereço daqui de Curitiba e, gente, em 2 dias uma empresa de tecnologia entrou em contato com ele. Então, gente, continuando a história, né, de como a gente conseguiu emprego aqui em Curitiba, ainda estando na cidade natal, São Luís, eu acho que um dos fatores que corroborou, que ajudou, foi o fator de muitas dessas entrevistas estavam sendo feitas por teleconferência, né, com aplicativos como o Meet, o Zoom, o próprio WhatsApp, né, e aí o pessoal da RH dessa empresa, ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Então, se você colocou o número de contato, se esse número de contato for do WhatsApp, fique atento ali aos contatos novos que podem estar entrando em contato com você. Então, eu sempre gostei de estar com o WhatsApp ligado no computador, e ali eu fico sempre em tempo real, observando tudo. E aí, então, a garota do RH entrou em contato comigo. Você é o Ellison? Assim, você se candidatou e fique sempre atento nas vagas que você se candidatar. Ela enviou meu currículo a muitas empresas, né? Então, geralmente, tu tinha que ficar atento a que vaga, que empresa. Aí ela perguntou, você colocou sua vaga para essa tal empresa e você tem interesse ainda? Eu digo, não, tenho interesse. E daí ela perguntou se eu tinha interesse de fazer uma entrevista, se eu tinha disponibilidade de fazer entrevista. Eu falei que sim. E aí eu me precavi, né? Como eu não estava na cidade de Curitiba, e eu também não queria revelar que eu não estava, né? Para não comprometer a estratégia, eu perguntei se a entrevista seria à distância. Obrigado. E aí foi que ela falou assim, sim, será à distância, será utilizado. Então eu tentei, você tem alguma outra pergunta? Eu falei assim, não. E foi que eu trabalhei, fiz todo o esquema, né, para poder fazer essa entrevista. Coloquei uma boa roupa, melhorei a barba, a aparência. E ali, naquele decorrer da entrevista, já foi incrementado o que seria o meu gestor, né? E ali eles perguntaram
As perguntas recorrentes de entrevista, né? E, por fim, eles falaram que, ó, nós vamos te dar o retorno, então vou até fazer entrevista com outros candidatos, e a gente vai te dar o retorno daqui pro final do dia. No final do dia, me parabenizaram, falaram, e já agendaram o exame de admissão. Aí que foi o desespero. Eu não estava preparado, por mais que a gente faça entrevista, a gente não estava assim, esperando que daria certo. E isso foi bom, né? Eu verifiquei que o salário era bom, trabalharia home office, né? De casa. Então dali a gente já estava estudando o local para a gente ficar, que fosse próximo da empresa. A empresa seria no bairro do Alto da 15, então eu vi que essa empresa ficava ali e eu tentei dar preferência para um local nesse bairro, né? Eu não tinha nem ideia que o bairro era um bairro de alto poder aquisitivo, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu por um bom lugar, um quarto, né? Totalmente imobiliado, como ela vai comentar em outro vídeo de como pesquisar um bom preço aqui em Curitiba, como iniciar nessa questão de aluguel, de kitnet. E foi que eu percebi que esse local foi bom. Mas só que aí eu não queria logo de imediato vir para ele, né, antes de ver o local tudinho, acertar valores e preços, mas a gente já entrou em contato com o proprietário à distância, e ali eu optei por fazer a minha hospedagem novamente no hotel que a gente veio, né, que era bem localizado, até porque o local de exame, a clínica de exame, era próximo a esse hotel, né, no centro. Então, seria o exame na segunda-feira, eu cheguei aqui acho que no domingo, né, passei o domingo, consegui um dinheiro emprestado para poder me pagar o aluguel e comprar uma mercearia, né, e suportar até eu vir um salário, porque eram 30 dias até chegar o salário. Então eu tinha que arrumar um custo para poder me sustentar durante todo esse tempo, né. Fiz o exame e tal, pesquisei no Google Maps também, que era um galhão esses aplicativos. Vocês têm que começar a utilizar a ferramenta da tecnologia ao nosso favor, né? Então ali eu localizei o local, passei no domingo ainda para verificar se era lá, até porque eu tinha que chegar cedo, então eu não ia tentar achar o local no mesmo dia. Então passei no domingo, estava fechado, mas eu localizei aqui, tá tudo certo. Na segunda-feira eu saí cedo, tomei meu café, eu fiz o exame da admissão, e assim eu fiquei esperando o material da contratação, né? Eles entraram em contato comigo. Foi o tempo também que eu fiz o transporte das minhas malas, entrei em contato com o proprietário da kitnet. Então, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que eu acho que é o principal objetivo desse vídeo, é falar em qual site eu utilizei para mandar o currículo dele. Foi o site chamado Glassdoor. Eu vou botar aqui o link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada nesse site. Ele é muito bom, inclusive. Você coloca o filtro na cidade que você almeja um emprego. No caso, eu coloquei Curitiba e apareceu várias vagas, né? No caso, eu filtrei só para a área de tecnologia, de informática. E apareceu várias. Então, acesse esse site, é muito bom. Outra coisa que eu também esqueci de falar é que ele veio primeiro e eu fiquei. No caso, eu fiquei na casa da minha mãe, me organizando, me preparando para não esquecer de levar nada. E depois que ele fez o contrato lá nessa kitnet, foi que eu vim, né? Um mês depois que eu vim. Sobre o alojamento, né? Antes que vocês me perguntem, o alojamento eu fiquei todos os dias olhando no aplicativo da OLX, daqui de Curitiba, inclusive, e todos os dias eu ficava olhando para ver se aparecia algum anúncio de uma kitnet. E certo dia apareceu uma kitnet com preço muito bom, tava o valor de R$600, uma kitnet toda mobiliada e água e luz não estava incluso. Mas assim, era um preço bom. E a gente entrou em contato com essa senhora, era diretamente com o proprietário. Lembrando que a gente deu preferência em entrar em contato, em alugar diretamente com o proprietário, porque era um pouco mais barato, né? A gente não tinha tantas condições para estar alugando diretamente com a imobiliária, né? Porque a gente sabe que a imobiliária tem muitas taxas absurdas, nada contra, mas não estava no nosso orçamento.
Então a gente, por milagre, a gente conheceu essa senhora que ela tinha várias kitnets e deu tudo certo. Então, gente, foi isso. Essa foi a nossa história vindo pra cá, pra Curitiba, como conseguimos esse emprego e esse alojamento ainda estando lá no Maranhão. Eu costumo dizer que você precisa colocar todos os seus planos e suas metas no caminho de Deus e pode ter certeza que vai dar tudo certo. Essa foi a nossa história, espero que vocês tenham gostado. Se você quer saber mais sobre um pouco mais sobre a cidade de Curitiba, o que a gente tem achado sobre a segurança, sobre a saúde, a educação, a gente vai fazer vários outros vídeos só sobre isso, beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que você goste, que está querendo indicar a cidade, e siga a gente. Obrigado.